Olá, eu sou Bruno Bini, advogado e professor de Direito, e na sequência de vídeos que tenho gravado a respeito das famílias mais numerosas do Brasil, a partir dos sobrenomes mais comuns que temos, eis que chegamos à família Carvalho. A família Carvalho, que é uma família também, quando a gente pesquisa nas fontes, muito associada a figuras de alta nobreza na história da Península Ibérica, e mais propriamente de Portugal, né? A família Carvalho tem o seu sobrenome também indiscutivelmente associado a um caráter toponímico, né? De cara a gente já pode afirmar, e isso está em diversas fontes, que provavelmente a utilização do sobrenome Carvalho se iniciou, né? Tem uma referência direta, obviamente, à árvore Carvalho, e eu já vou falar disso, mas refere-se a pessoas, ou foi um sobrenome utilizado por pessoas que provavelmente residiam próximos a uma árvore carvalho ou algumas árvores dos carvalhos, né? A árvore carvalho, cujo nome adviria do latim Carualhus quercus. Eu vou escrever aqui, eu vou mostrar como é que se grafa isso. E designaria, né, essa expressão em latim significaria uma árvore com diversas características, e muitas menções que se faz à utilização da palavra carvalho, né, seja para designação da árvore, seja para designação da família, voltam-se para características que essa árvore tem, robustez, longevidade, e que, portanto, qualificariam também a família Carvalho. A árvore carvalho, o carvalho, ele é uma árvore tão associada a essas situações mais emblemáticas, né, que no próprio Antigo Testamento, por algumas oportunidades, o carvalho aparece, mais notadamente na história de um primeiro patriarca dos judeus, né, ou patriarca das três religiões abraâmicas, né, porque eu estou falando de Abraão. Abraão, ele em um determinado momento no Antigo Testamento, ele recebe orientações de Deus junto a um carvalho, tanto na cidade de Hebrom quanto em Siquém. Em um determinado momento, o mesmo Abraão, né, pai de Isaac, ele reside na cidade de Hebrom, né, ou na localidade de Hebrom, próximo a um carvalho bem robusto. Isso está lá em Gênesis. Os carvalhos são uma família muito tradicional de Portugal. Todas as fontes fazem questão de mencionar um caráter extremamente nobre de algumas pessoas que detiveram ao longo da história de Portugal esse nome. E é um nome que remonta a um tempo também antigo, né? Há registros do início do século XII já mencionando ali a utilização do sobrenome Carvalho por algumas personalidades, encontrado muitas vezes com a grafia Carvalho, e aí haveria um I, né, no final aí antes do O, e aí a grafia que é pouco usual, né, para não dizer que eu realmente só vi quando eu pesquisei as fontes, grafado muitas vezes também na origem com esse IO no final, Carvalho, né, e não Carvalho. O sobrenome, ele remonta ali a uma tradição do início do século XII em Portugal, próximo às serras do senhor Carvalho, onde primeiro teria sido instituído um solar da família Carvalho, no Morgado de Carvalho, ali na região de Coimbra, em Portugal. Há realmente ali um documento datado do início do século XII, em que um Peládios Carvalhes teria instituído o Morgado de Carvalho nessa região de Coimbra, e aí provavelmente isso reforça o caráter toponímico de famílias que ali situadas passaram a adotar o sobrenome, então teria sido a origem da família Carvalho em função desse caráter toponímico nesse lugar. Ao lado de Sousa, das fontes que pesquisei, fica muito acentuado realmente esse destaque continuado que se dá ao caráter nobre dos primeiros Carvalho que houve, né? E uma outra curiosidade também é que ao lado de Oliveira, também nas fontes que eu consultei, então aqui eu estou me valendo obviamente daquilo a que eu tive acesso, muitos Carvalhos foram pessoas que adotaram o sobrenome, e aí algumas fontes mencionam que é em razão justamente dessa robustez, dessa longevidade
da árvore, né, adotaram quando tiveram que se converter ao cristianismo. Então aquela mesma perseguição que em muitas famílias eu mencionei, mas que é muito acentuada no sobrenome Oliveira, a judeus em Portugal, é também mencionada, né, essa conversão para o cristianismo pelos novos cristãos, que são os judeus convertidos em razão da perseguição na Europa. E aí, essa também é uma circunstância muito mencionada como atrelada ao sobrenome Carvalho. E de fato, lá no inicinho desses vídeos, quando eu visitei a família Oliveira e mencionei que eu já tinha ouvido histórias a respeito desses novos cristãos, isso há muito tempo, há 2 décadas eu ouvi essa história, até mais na verdade, de novos cristãos utilizando esses nomes, alguns nomes portugueses, né? Eu ouvi de um Carvalho, então foi um Carvalho que primeiro me disse essa história que eu resgatei lá nos Oliveira, em outros sobrenomes, mas as fontes enfatizam muito essa conversão, né, e essa adoção do nome Carvalho, por exemplo, muito atrelada a esses 2 sobrenomes, Carvalho e Oliveira principalmente, mas não descurando obviamente dos outros, como eu já mencionei em algumas outras visitas que eu fiz. Há esse Pelágios Carvalhes como um primeiro a ter utilizado um nome de onde derivaria o aportuguesamento Carvalho, né? Mas uma das figuras mais controversas, carismática e bem polêmica mesmo da história de Portugal e por consequência da história do Brasil é um Carvalho. O famoso Marquês de Pombal, das famosas reformas pombalinas, né? Ele é um Carvalho. Ele é Sebastião José de Carvalho e Melo, que esteve à frente da reconstrução pela qual Lisboa precisou passar após o famoso terremoto de 1755. Situação essa dramática, né, da história de Portugal e principalmente de Lisboa, que permitiu a ele, né, demonstrar ali uma brilhante atuação como reconstrutor da cidade, né, arquitetonicamente falando. Ele entrou para a história também com isso. Mas nós no Brasil estudamos muito o Marquês de Pombal pela definição da política portuguesa de expulsão dos jesuítas de Portugal e das colônias. Então, que nas reformas pombalinas do Marquês de Pombal, esse Sebastião José de Carvalho e Melo, dentre as reformas dele e as políticas que ele adotou, está a famosa expulsão dos jesuítas do Brasil, né? Os jesuítas que tiveram um papel fundamental no início da colonização no Brasil, né? Há tanto basta identificar ali a importância deles, dentre outras localidades, né? Onde hoje é São Paulo, mas na fundação de escolas, de colégios jesuítas, né? Quando a gente chega no Brasil e vai buscar onde estão os primeiros Carvalho, a gente realmente identifica na situação que eu já mencionei nos Oliveira e em outras famílias, mas principalmente nos Oliveira. Agora também acontecendo com os Carvalho, ali em Pernambuco, com um grande número de pessoas com origem judia, utilizando o sobrenome Carvalho. Há ali também, coincidentemente, mencionei agora há pouco um Isaac Carvalho, né, no início, por volta do século XVII mesmo, esses dados, quando as fontes mencionam, para qualquer das famílias que eu já falei. Há um Simão Carvalho, há alguns nomes Carvalho identificados ali como os novos cristãos presentes aqui no Brasil. E, embora seja, na listagem que eu adotei, o 14º sobrenome mais comum no Brasil, das listagens que eu peguei para Portugal e da síntese do que elas me apresentaram, o nome Carvalho é um pouco mais distante das primeiras colocações, ele gravita ali por volta do 20º sobrenome de Portugal, né? Mas eu já disse diversas vezes que há uma boa dose de divergências nessas classificações nas fontes, né, que a gente em geral pesquisa. E além disso, existe uma cidade no sul de Minas Gerais chamada Carvalhos. É uma cidade que fui fazer a pesquisa porque já tinha ouvido falar da cidade, mas não imaginava a origem, né? Umas famílias judias provenientes, contudo, salvo engano, de Marrocos. Se não for Marrocos, eu vou escrever aqui de onde elas são provenientes, mas que seriam os Carvalho. E embora não exista mais, ou pelo menos não se aponte, é uma cidade muito pequena, não se apontem muitos descendentes desses primeiros marroquinos judeus ali chegados, né? O município até hoje ostenta esse nome.
Carvalho, e aí a cidade é Carvalhos, município no sul de Minas. Era isso que eu tinha para trazer, de novo, né? Não é uma pretensão de esgotamento do assunto em torno dos sobrenomes, é mais a pincelada de alguns assuntos e alguns aspectos curiosos daquele sobrenome, e eu não poderia deixar de encerrar o sobrenome Carvalho, né? Sem fazer uma homenagem a uma família Carvalho, a família Bento de Carvalho, né? Recentemente houve o falecimento do Marcelo Carvalho, que em algumas ocasiões mencionou, e aí é muito feliz a colocação dele, que esse sobrenome Carvalho, proveniente de Portugal e que chegou no Brasil e aqui se espalhou, né? Há diversas famílias Carvalho, conservado muito esse seu caráter, tanto toponímico, então as pessoas poderem adotar em razão disso, né? E aí as famílias, portanto, não vão ter necessariamente um ascendente, um tronco, uma origem comum, mas também pelo fato de que judeus convertidos para o cristianismo adotaram o Carvalho, né? O que faz com que as famílias sejam realmente dispersas, tanto pelo território português quanto pelo território das suas colônias. No caso do Brasil, Marcelo mencionava uma coisa muito interessante, porque ele mencionava que o sobrenome atravessou o Atlântico para cá e depois, pelas mãos de uma Ana, né, o sobrenome Carvalho voltou para Portugal, né, e foi essa a situação. Com o recente falecimento dele, fica aqui a minha homenagem a ele, a todos os membros da família Carvalho, né, dessa em especial e de todas as outras que compõem esse grande mosaico da família, né, uma família com uma origem extremamente nobre, uma família com identificação em muitas fontes com esse caráter histórico do próprio Estado português. E aí eu encerro esse vídeo agradecendo a todos que assistiram, um agradecimento especial aos Carvalho que assistiram, e nós nos encontramos no nosso próximo vídeo. Obrigado a todos, um abraço.